Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Lucas, sou aluno da UEG Campus Pós, sejam bem-vindos a essa apresentação. Os integrantes do meu grupo são Michael Alves, William Pereira, Vladimir e Pedro Henrique. Como nos reunimos? A gente utilizou ali do Telegram, do WhatsApp, do Google Hangout e utilizamos do Ocam para poder produzir essa apresentação. Bom, sobre a apresentação, nós iremos falar de 4 exemplos de falha de segurança na web segundo o Top 10 do OWASP. O OWASP, que é uma organização privada sem fins lucrativos, que conta ali com a colaboração de alguns programadores e com alguma colaboração do governo ali, para poder produzir dicas ali de seguranças na web, sugestões, e de tempos em tempos eles fazem um top 10. O que é esse top 10? Top 10 com 10 falhas de segurança da web. Nós aqui nessa apresentação iremos falar de 4 dessas falhas, né? Vamos dizer o que cada falha significa, né? As falhas cujos são os nomes são. Vou falar aqui no português porque em inglês é meio complicado. Bom, a primeira falha é uma injeção, a primeira que vai ser falada aqui, né? Depois vai ter autenticação quebrada, exposições de dados confidenciais e entidades externas de XML, né? Todos esses tópicos aqui vão ser abordados nessa apresentação. O nosso top 1, né? Segundo ali o próprio OWASP, injection, né? São falhas de injeção como SQL, NoSQL, OS, LDAP, que ocorrem quando dados não confiáveis são enviados para o intérprete como parte de um comando ou consulta, né? Quando a gente permite que o usuário ele digite códigos em alguma linguagem ou um script que vai ser interpretado ou uma consulta de SQL, né? Eu não vou falar de todas as falhas e nem explicar todas as situações, apenas irei falar brevemente de algumas situações onde se encaixa a falha de injection, né, de segurança de injection, até porque não dá para falar fio a fio tudo sobre essa falha, porque o nosso tempo é curto, né? Lembrando a todos que todas as informações que eu irei utilizar para essa apresentação, para falar do injection, vieram diretamente do OWASP, né? Então vocês podem conferir tudo o que eu disser no site do OWASP. Bom, a gente separou aqui em tópicos, né? Ameaça, o primeiro tópico aqui seria agentes de ameaça, né? Segundo ali o próprio OWASP, qualquer fonte de dados pode ser um vetor de injeção, variáveis de ambientes, parâmetros, serviços web externos e internos de todos os tipos internos de todos os tipos de usuários, né? Então, quase qualquer pessoa, quase qualquer tipo de serviço pode ser uma ameaça ali para a nossa aplicação, quando a nossa aplicação ela não é parametrizada, né? Quando ela não tem os parâmetros corretos ali. As falhas de injeção ocorrem quando um invasor pode enviar dados hostis a um intérprete, né? Então, quando a gente permite que o usuário ele mande alguma coisa ali que não é legal para a nossa aplicação, e a nossa aplicação acaba tratando aqueles dados ali e interpretando para si. Fraqueza de segurança, né? As falhas de injeção são muito comuns, principalmente em código legado. O que é um código legado? Um código legado é quando a gente utiliza uma forma de resolver uma aplicação muito antiga ou um código muito antigo ali, né? Que dificulta a manutabilidade e é meio complicado. Então, é muito comum ter falhas ali nesses tipos de código, né? As vulnerabilidades de injeção geralmente são encontradas em consultas SQL, LDAP, XPath e NoSQL, comandos de SO, análise de XML, que também vai ser explicada mais detalhadamente para frente, né? Cabeçalhos de SMTP, linguagem de expressões de consulta de ORM, né? Então tudo isso aí pode acontecer uma falha, né? Quando a gente não faz da maneira mais segura. Impactos, né? A injeção ela pode resultar em perda de dados, corrupção ou divulgação de partes não autorizadas, perda de responsabilidade ou negação de acesso. Às vezes a injeção pode até levar à completa aquisição do seu host, né? Então, como vocês podem perceber, os impactos eles variam de aplicação para aplicação, que cada aplicação lida vai dar um impacto diferente, como por exemplo, vamos supor que uma empresa grande que mexe com uma quantidade numerosa ali de dados, como por exemplo o Banco do Brasil, e esses dados, se eles foram ali expostos para algumas pessoas, pode ser vai dar um impacto muito grande no Banco do Brasil, que vai levar a perda de muitos clientes, né? Então,
os impactos variam de acordo com a sua aplicação e com os dados que ela lida, né? É fácil descobrir as falhas de injeção ao examinar o código. Então, se você tiver acesso a um código fonte ali de uma determinada aplicação, você pode facilmente ali, se você tiver um breve conhecimento, você pode facilmente encontrar ali alguma falha, né? E também existem scanners e difusores que podem ajudar os invasores a encontrar essas falhas de injeção ainda, né? Então, é sempre bom estar atento a essas situações. Aplicativo vulnerável, né? Um aplicativo está vulnerável a ataques quando? Eu vou dar 2 exemplos, que são: os dados fornecidos pelos usuários não são validados ou filtrados ali, higienizados pelo aplicativo, e então quando você não faz esse tratamento, os dados são totalmente pegados da forma que o usuário digita e é passado direto para a sua aplicação. Isso deixa o seu aplicativo vulnerável, a sua aplicação muito vulnerável, né? Consultas dinâmicas ou chamadas não parametrizadas sem escape com reconhecimento de contexto são usadas diretamente ao intérprete, né? Eu vou dar um exemplo disso aqui mais para frente, como que funciona essas chamadas não parametrizadas, mas por enquanto é isso, né? Como prevenir, né? Eu separei aqui 2 tópicos aqui de como prevenir. Segundo o próprio OWASP, né? Para impedir a injeção, é necessário manter os dados separados de comandos e consultas. Então, você tem que sempre manter os dados da sua aplicação sempre separados dos comandos da sua aplicação e das consultas SQL da sua aplicação. Então, tem que estar sempre fazendo o tratamento ali da sua aplicação, no back-end, do front-end, do seu servidor, tudo isso aí. A opção preferida é usar uma API segura que evite o uso de intérprete tipo completo ou forneça um intérprete de parametrizado que migre para usar ORMS, né? O outro seria usar um limite, né, e outros controles de SQL em consultas para impedir a divulgação em massa de registros em caso de injeção de SQL, né? Mesmo que haja uma injeção SQL ali, você pode tentar ainda impedir que ele divulgue totalmente tudo que está lá. Bom, cenários de ataque. Eu separei um cenário de ataque aqui que é chamado de injeção front-end, onde o invasor ele consegue atingir ali não o servidor e nem o banco de dados, mas ele consegue atingir as outras pessoas que estejam utilizando a aplicação. Que nem no meu caso aqui, eu separei um chat. Vamos supor que existe 2 pessoas usando o chat e uma dessas pessoas é maliciosa e ela quer fazer uma invasão front-end ali que vai permitir que ela tenha acesso a um computador ou um celular de outra pessoa que esteja usando esse chat que vai estar vulnerável, né? Só deixar claro aqui que no meu chat o exemplo que eu utilizei, ele não está fazendo login nem nada do tipo, simplesmente deixei dessa forma porque eu achei interessante para deixar dinâmico e prático e eu não queria problematizar muito. Então vamos lá para a aplicação. Bom pessoal, aqui eu vou explicar para vocês como que é essa tal de invasão front-end, né? Como que funciona ela aqui no código. Caso a pessoa que estiver produzindo o chat, que no caso do meu exemplo, que é o chat aqui, se ele não fizer os tratamentos das informações que estão sendo recebidas pelas pessoas que estão utilizando o chat ou qualquer outro tipo de formulário preenchido, vai acontecer exatamente essa situação aqui, ó. Vou explicar bem rapidamente o que eu fiz, só para vocês entenderem o que aconteceu para existir uma falha aqui de invasão front-end, né? O que eu fiz? Simplesmente que criei um HTML simples aqui, fiz um servidor aqui para poder fazer a conexão de todas as pessoas, né? E aqui eu criei 2 variáveis aqui, uma variável para receber o nome da pessoa que está enviando a mensagem, né? E uma outra para receber a mensagem, passei os meus inputs aqui para dentro, né? E peguei os valores deles. E após isso, a única validação que eu faço nisso aqui é apenas validar se os campos foram preenchidos. Se tiver preenchido, eu crio um objeto aqui e passo as minhas variáveis aqui para dentro. E logo em seguida eu renderizo as minhas mensagens aqui em tela para os usuários que estão conectados no meu chat e ver.
e logo após eu jogo esse objeto lá pro meu servidor, né? Caso fosse um banco de dados, as mensagens seriam jogadas para o servidor e para o banco de dados, né? Mas na minha situação aqui, para ficar simples, né? Só para poder entender o que acontece, eu estou jogando somente no servidor. Aí, o que aconteceu aqui? Eu não fiz nenhum tratamento, nada do tipo, qualquer tipo de mensagem que enviar aqui vai ser aceita pelo meu servidor. E eu vou mostrar para vocês aqui algo simples que nem todo mundo que é programador sabe, mas o que acontece aqui? Eu estou permitindo que o usuário ele digite qualquer coisa que ele quiser, tipo qualquer coisa, desde tags HTML até scripts em qualquer tipo de linguagem, né? Então, assim, quando eu permito isso aqui, eu estou deixando que o meu usuário ele digite qualquer coisa e simplesmente vai funcionar no meu código aqui, né? No meu servidor ou no meu navegador front-end. E esse navegador front-end vai ser transmitido para todo mundo que estiver conectado aqui, né? Conectado no meu chat, né? Agora que eu já deixei duas aplicações rodando aqui, que é do chat que eu fiz. Vamos supor que são duas pessoas diferentes, né? Utilizando o meu chat. Aqui eu vou dar o meu nome mesmo aqui e eu vou digitar minha mensagem aqui embaixo. Eu vou lá, olá, né? Olá. Aí eu vou aqui, ó. A mensagem foi exibida para todo mundo, né, que está conectado. Aqui vamos supor que o Michael, aqui, o meu colega, ele também está conectado. E vamos supor que o meu Michael ele é um cara malicioso. Ele quer roubar informações das pessoas que estão conectadas nesse servidor, utilizando esse chat. Aí o que o Michael faz? Ele pode utilizar uma tag script aqui, ó, e simplesmente esse script ele vai ser interpretado ali pelo meu servidor e esse script ele vai ser mostrado para todo mundo que tá conectado aqui no meu chat. Não vai mostrar o script, né? Mas o script ele vai ser interpretado para todo mundo aqui. Por isso que significa invasão front-end, né? Ela não vai atingir ali o banco de dados e tudo mais, mas ele vai atingir as pessoas que estão conectadas ali no meu servidor, pessoas que estão utilizando o meu chat, né? E aqui eu coloquei uma tag script, né? E coloquei um alert aqui, simplesmente um alert só para mostrar para vocês que esse alert ele vai ser mostrado para todo mundo que está usando o meu chat ali, ó. Eu criei um script aqui, joguei meu alert, coloquei a minha mensagem aqui. Aí simplesmente eu vou colocar aqui, ó. Opa pessoal, e vou enviar a minha mensagem. Olha só o que vai acontecer. Pronto, olha só, apareceu o meu navegador, ele interpretou que eu digitei um script ali e mandei um alert. Ele já mostrou aqui, ó, no chat que o Michel tá usando, tá aqui, ó, invadir você. Quando ele dá um OK aqui, a mensagem dele vai ser somente aquilo que ele enviou, somente o opa pessoal, né? Mas o script ele foi interpretado ali por todo mundo que estava conectado, né? Por algum motivo ele não mostrou ali no meu outro, mas é porque tinha uma mensagem digitada ali, né? Mas aqui se eu digitar de novo, olha só. Se eu clicar em... dar um salve aqui só para vocês entenderem. Clicar em enviar. Ó, invadir você. E tá, ele mandou ali um salve para o outro, ó. E quando eu dou o clique no meu outro navegador, já aparece ali também, ó. Invadir você. E dou... Ou seja... Esse script aqui, além dele ter sido interpretado pelo navegador do Michael que ele estava utilizando no momento, ele foi interpretado por todos os outros navegadores. E eu posso fazer até melhor. Eu posso simplesmente, com um pouquinho de trabalho, fazer um script aqui maior, tipo para preencher um formulário, algo do tipo aqui. Mas eu vou fazer um outro mais simples aqui para vocês verem. Eu vou até abrir o console desse outra pessoa que está usando o chat, né? Eu vou abrir o console aqui. Aqui, inspecionar. Aqui pronto, pessoal. Estou com o meu console aqui aberto aqui, né? Console do navegador. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma mensagem no console de outra pessoa. Esse aqui eu estou no navegador do Michael. O Michael está vinculado no meu chat aqui. E vamos supor que o Michael ele está olhando seu console ali para ver algumas coisas, alguns testes, entendeu? Aí o que acontece? Eu aqui, Rodrigo, eu vou enviar uma mensagem para o console do Michael, sem que ele saiba. Eu vou lá o console, vou digitar aqui console.log e vou dar aqui 123. Mandar somente 123 aqui, né? E aqui eu vou dar um tudo bom. Vou mandar um tudo bom aqui. Um tudo bom legal, ninguém vai entender nada. E ali, o que aconteceu? Olha só, eu mandei a minha mensagem, a mensagem foi enviada aqui, ó. Rodrigo, tudo bom?
O meu script não apareceu na mensagem, tá vendo? Por que ele não apareceu na mensagem? Porque ele foi interpretado. E quando ele é interpretado, se ele interpreta, ele vai rodar. Então, aqui no navegador do Michael, olha só o que apareceu aqui no console dele. 1, 2, 3. Justamente o 1, 2, 3 que eu mostrei ali no meu console, né? Então, isso aqui é uma invasão front-end. Essa é uma invasão front-end. Eu não estou tendo acesso ao banco de dados em si, mas eu estou tendo acesso às outras pessoas que estão conectadas naquele chat ou naquele formulário. Então, assim, com um pouquinho de trabalho, eu conseguiria fazer um formulário e mandar isso aqui para outra pessoa e, sei lá, fazer um formulário de troca de senha e trocar a senha da pessoa, ou então colocar um link malicioso aqui na minha mensagem e quando a pessoa receber esse link, abrir automaticamente, né? E tem várias formas de você invadir dessa maneira aqui, né? Eu posso, não só mensagens, por exemplo, eu posso enviar uma imagem que contém um onload ali, né? E dentro desse onload eu posso digitar códigos em JavaScript, em PHP ou algo do tipo, entendeu? Então assim, eu tenho que fazer os tratamentos para que esse tipo de coisa não aconteça, para que o meu chat não permita que eu utilize tags ou palavras reservadas de alguma linguagem e essas tags e essas palavras sejam interpretadas, né? Então eu tenho que fazer esse tratamento para que ele faça essa troca aqui para mim. Muitos frameworks aí que a gente usa para poder fazer trabalhos, né? Eles já fazem esse tratamento aqui, mas às vezes o programador ele faz tudo ali na mão, né, e não percebe e acaba passando batido com esses tipos de tratamento, né? Então é sempre bom estar atento a esse tipo de coisa para que não aconteça num projeto grande, né? Eu aqui simplesmente mostrei 1, 2, 3 no console, né? Mas eu poderia fazer o quê? Um ataque maior, né? Então é sempre bom estar atento a essas questões aqui. Bom, pessoal, voltando aqui, o exemplo foi aquele mesmo que eu acabei de citar. Eu não expliquei fio a fio o código, até porque não dá para explicar o código inteiro aqui nessa videoaula, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, vocês agora entendem mais ou menos como que funciona a invasão front-end, né? Eu separei mais um cenário de exemplo aqui, que eu até mencionei antes ali, quando as consultas elas não são parametrizadas, e eu vou dar um exemplo aqui de como é as consultas não parametrizadas. Vou dar um zoom aqui. Dessa forma aqui eu estou fazendo um salvamento aqui de dados no meu banco de dados, e se vocês repararem aqui no meu Values, eu estou passando diretamente os meus parâmetros aqui para o Velo, né? Que é isso? Ele não está tendo passagem de parâmetros aqui, eu estou passando diretamente e ele vai salvar direto no meu banco de dados. Isso aqui é uma falha. Por que é uma falha? Como uma consulta SQL ela é formada por strings, e para fechar um string aqui basta você colocar um ponto e vírgula e você digitar ou qualquer outro tipo de comando ali que seja um comando correto para SQL. Isso aqui é muito arriscado você fazer isso, porque se o usuário, o hacker, na verdade, ele tentar fazer isso e ver que a sua aplicação vai interpretar isso aqui, ele vai ter praticamente acesso total ao seu banco de dados ali. Agora aqui é a maneira correta de se fazer, fazendo a passagem de parâmetros aqui, não jogando diretamente no meu values aqui, mas fazendo um prepare statemate aqui e jogando os meus parâmetros aqui para dentro, né? Essa daqui seria a forma segura, não quer dizer que é a forma que vai evitar todos os tipos de ataque, mas essa forma aqui é uma forma mais segura de se fazer do que a forma anterior, né? Porque eu estou fazendo as passagens de parâmetros aqui para dentro e o usuário ele não vai ter aquele acesso total ao meu banco de dados caso ele fizer um fechamento de string e tentar digitar um comando SQL, né? Então, esse aqui foi os meus dois exemplos e é isso, pessoal. Fiquem aqui com o próximo exemplo. Olá a todos, meu nome é Pedro Henrique e eu vou continuar a explicação aqui do nosso trabalho falando sobre a autenticação quebrada. Bom, o que é autenticação quebrada? Simplificando, né, a autenticação quebrada ela vai permitir aí que um cybercriminoso, ou seja, um usuário mal intencionado, ele roube os dados de login de um usuário, ou ele foge, né, os dados de sessão, como os cookies, né, que são os arquivos de internet que armazenam temporariamente o que o internauta está visitando na rede.
assim, para o objetivo de obter acesso não autorizado aos sites. A autenticação quebrada, ela geralmente é causada por funções de autenticação e gerenciamento de sessão que são mal implementadas. Muitos sites eles exigem que os usuários eles façam log para acessar suas contas e fazer uma compra, assim, por exemplo. E geralmente isso é feito usando o nome de usuário e senha, ou seja, para estar fazendo essa autenticação. Com essas informações, um site ele vai atribuir e enviar a cada visitante conectado, né, um ID de sessão, que ele é exclusivo e serve como uma chave para a identidade do usuário no servidor. Bom, também eu trouxe aqui alguns exemplos, né, os cenários de autenticação quebrada. Um deles, o primeiro exemplo, é um usuário, quando ele usa um computador público para acessar um aplicativo. E em vez de quando ele for sair, né, em vez de ele selecionar alguma funcionalidade de sair, né, de sair do sistema sem deixar aberto, né, autenticado, ele simplesmente fecha a guia do navegador e se afasta. Daí, uma hora depois, como esse computador é público, um invasor ele pode usar esse mesmo navegador, né? E essa conta desse usuário ainda está autenticada, que vai acarretar em problemas, né? E outro exemplo é se o invasor ele obtém um acesso ao banco de dados. Bom, aí os dados que estão cadastrados nesse banco não estão devidamente colocados em hash, ou seja, eles não estão devidamente convertidos para uma escrita criptografada, né, ou estão representados nesse banco de uma forma criptografada, que assim ele vai expor esses dados e vai facilitar que o usuário mal intencionado roube e acabe pegando esses dados, né? Bom, eu trouxe aqui também, né, uns exemplos de metodologias, né, que os cybercriminosos eles podem estar adotando. A primeira, o exemplo é um ataque à força bruta. O que é esse ataque à força bruta? Esse método é uma tentativa, né, de erro e acerto, né, usado para obter informações como uma senha de usuário ou número de identificação pessoal. Em um ataque de força bruta, eles utilizam um software, né, automatizado e é usado para gerar um grande número de suposições consecutivas. Em relação a esses ataques de força bruta, seria uma boa prática, né, quando a gente for desenvolver um software, a gente ter requisitos, né, de senha para todo e qualquer usuário registrado em um sistema, como por exemplo senhas fortes que não incluem palavras completas, uma mistura de letras aleatórias, maiúsculas, minúsculas e também números e símbolos para que a senha não possa ser adivinhada e com facilidade. Também, outro exemplo, é possível que os invasores eles fogem dos IDs de sessão, se eles não forem gerados aleatoriamente, né? Por exemplo, se um invasor intercepta vários IDs de sessão legítimos e enumerados, é possível adivinhar o próximo ID de sessão e acessar o site de maneira fraudulenta. Bom, aqui vamos falar um pouco sobre a prevenção. Bom, o objetivo da prevenção, né, é verificar se o aplicativo autentica corretamente os usuários e protege as identidades das credenciais. Bom, e como se proteger da autenticação quebrada e do gerenciamento de sessões? Bom, para impedir esses ataques do tipo intermediário, né, nas sessões do site, é importante, né, criptografar esses dados em trânsito usando um certificado CSL. Eu trouxe alguns exemplos aqui. O certificado SSL é o Secure Socket Layer,
que é um certificado digital que criptografa, né, as informações enviadas entre um servidor e um navegador. Bom, também temos outro exemplo aí, que é usar uma VPN, que é uma rede virtual privada, né, que é outra maneira eficaz de se proteger contra autenticação quebrada e gerenciamento de sessões. Essa VPN ela permite que os usuários enviam e recebam dados em redes públicas ou compartilhadas em particular. Bom, para prevenir, a gente também pode estar implementando aí um firewall de aplicativo da web. Bom, você pode impedir, né, que os invasores eles explorem as vulnerabilidades ou fogem os IDs de sessão, usando um firewall de aplicativo da web. Bom, um WAF, como é conhecido, ele foi projetado para verificar e filtrar todo o tráfego de entrada para um site. Ele apenas permite a entrada de bons visitantes e mantém os usuários que são maliciosos, né? Além disso, o WAF ele permite que os proprietários de sites habilitem o que é chamado de autenticação de 2 fatores. Bom, ela funciona da seguinte forma: ela exige que os usuários forneçam, né, um código exclusivo sob demanda ao fazer um login, juntamente com seu nome de usuário e senha. Bom, esse código em si ele geralmente é entregue via mensagem de texto, né, tornando muito mais difícil para um hacker, né, ou um cybercriminoso se passar por um usuário ou administrador. Bom, sobre as recomendações da OWASP sobre a autenticação quebrada, né? Ela diz que a gente implementar verificações de senhas fracas, como testar novas senhas ou alteradas, né, em uma lista das 10.000 piores senhas. Bom, também existe um limite que ele fala que a gente limite, né, ou adie cada vez mais as tentativas de login com falha. Registre todas as falhas e alerte os administradores quando forem detectados os ataques de credenciais, de força bruta ou outros ataques. Também ele fala para usar um gerenciador de sessões integrado e seguro e do lado do servidor que gere um novo ID de sessão aleatória com alta entropia após o login. Os IDs de sessão não devem estar no URL e os IDs também devem ser armazenados e invalidados com segurança após o logout, o tempo ocioso e o tempo limite absoluto. Bom, em resumo, a autenticação quebrada e o gerenciamento de sessões, ele tem o potencial, né, de roubar os dados do login de um usuário ou forjar esses dados de sessão, como os cookies, né, que já foi falado, e que tem o objetivo de obter esse acesso não autorizado aos sites. No entanto, existem soluções, né, claras e fáceis para impedir que isso aconteça, como já foi mencionado nessa apresentação. Bom, vamos continuar aí, né? Meu nome é Vladimir. Eu vou dar uma breve introdução aí, uma explicação geral aí desse tema, que é o tema 3 do Top 10, né, da OWASP, e que é o Sensitive Data Exposure. Acho que é assim que se pronuncia, espero que sim. Bom, traduzindo, seria exposição de dados sensíveis. Bom, vamos tratar aqui como surgiu. Bom, essa exposição de dados sensíveis, ela está muito popular atualmente, né? Com todas as diversas lojas tendo ambientes virtuais para poder vender seus produtos, Americanas, tal, a Amazon, e assim vai. Então, atualmente ela é bem popular, mas ela já vem de muito tempo, né? Esse ataque que seria, né, essa exposição, desde quando começou a ter essas interação entre o usuário
o website ou o programa em si que pegue algum valor sensível, sensível, algum valor importante, né? Que é, resumindo, é a senha, né? A pessoa que conseguir pegar a senha, ele vai ter acesso ali a diversas informações e vai poder causar prejuízos inimagináveis, né? Dependendo do caso, como cada caso, né? Então, a partir daí que começou a ter esse ataque de roubo de chaves de dados, que é um processo onde as strings, né, os inputs ali que pegam a senha, o usuário, não são criptografadas corretamente. Ela vai para o servidor, para o banco de dados com a senha hash, né? E a senha hash é muito fraca e as pessoas conseguem pegar esse hash, né? Por conta da má programação, enfim, a má programação do programador, né? Do mau uso do algoritmo. Ele pode deixar diversas falhas nessa criptografação, né? Nessas funções criptográficas, melhor dizendo, que muitas delas têm muitas conhecidas, existem várias, mas eu acredito que seja a mais conhecida é a função MD5, né? Função MD5 para criptografar informações. Ela, por mais que ela seja muito rápida, e isso é não é um ponto muito positivo, ela é muito rápida para poder te passar os resultados. Isso no nosso meio não é tão legal, mas ela é bastante utilizada até hoje. Então, recomendo assim para pessoas que utilizam essa função MD5, tente aprimorá-las, mas não dependa só da função MD5, que é amplamente conhecida, né? Que ela fornece essa pouca proteção, apenas elas, né? Apenas ela em si. Mas se você conseguir utilizar outra coisa ali, até que fica bacana. Que são essas técnicas, né, de armazenamento. Então, é por aí que os invasores conseguem acessar esses hashes e fazer a bagaceira, né, digamos assim. E agora eu vou dar um exemplo de um MD5 simples, bem tosco, mas só a fins didáticos. Como é que ele funcionaria assim no mundo real. Mas ele é bem simples, como vemos aqui. É só uma funçãozinha. Claro que daria para melhorar um pouco, mas como é só fim didático, só para dar uma resumida, eu vou explicar aqui. Bom, vemos aqui que temos a string, né? Essa string S seria a sua senha, vamos imaginar assim. Aí aqui eu já estou passando um valor, que esse seria o input lá do password do navegador, do sistema, que seja. Aí ele passa pelo get instance MD5 ali. E ele vem e aí, utilizando essas funções, ele pega e transforma esse arroz nesse código aqui, código hexadecimal, aqui embaixo, que está em azul, como podemos ver aqui, e transforma nisso. Então, olha, se parar para pensar, olha, arroz foi transformado nesse códigozão grandão. Interessante, muito bom. Uma palavra se transformou em algo tão complexo, né, que tem inúmeras possibilidades. Então, é bastante interessante, mas infelizmente não é bem assim, porque é muito fácil de um invasor conseguir identificar isso. Porque, como eu disse, as funções MD5, dessa maneira, ela não gera uma carga computacional muito grande. Então, elas são rapidamente processadas. Então, você pega um servidor muito potente, ou até um computador até razoável,
que tem um bom desempenho, consegue calcular milhões e milhões e milhões de hash e gerar centenas de senha. Então, esse é o ponto. Pessoas já fizeram isso, pessoas já fizeram dicionários de palavras prontas, transformaram em hash. Como um hash ele é único, certo? Ele vai ter que ser aquela palavra. Então, esse hash aqui sempre vai ser essa palavra. Essa palavra dessa maneira, escrita dessa maneira, sempre vai ser esse código que vocês estavam vendo. Não vai ter outra forma de encontrar arroz. Opa, acabei pulando sem querer por spoiler, mas voltando aqui. O arroz nunca vai ser feito de outra forma, utilizando esse método, é claro, dessa forma que assim está. Ele nunca vai ter outro valor. Então, pessoas já fizeram isso, fizeram dicionários que gerou por exemplo, eles pegam dicionários de inglês, de português ou de qualquer outra língua que ele queira, ele pega todas as palavras do dicionário e joga em uma máquina para elas ir gerando os hashes. Então, essas palavras são sendo conhecidas, são sendo feito um dicionário enorme. Então, milhões de hashes já foram gerados e já foram mapeados. Então, como esse algoritmo ele tem uma falha de que ele é finito, então tem esse problema. É possível encontrar sua senha muito facilmente com a forçação bruta. Não precisa muito. Então, por isso que ele não é utilizando dessa forma, ele não é muito recomendado. Porque não vai demorar muito, como ele é muito rápido. A máquina vai gerar inúmeros hash e vai acabar encontrando. Isso falando de dicionários, né? Se a pessoa já tiver seus dados, imagina, ele já tem o nome de sua mãe, já tem o nome de seu pai, irmão, tios, data de nascimento, aniversário de sua mãe, carro. Então ele pode criar um próprio dicionário para você. Então é muito perigoso isso se for tratado apenas dessa maneira. E aqui, colocando a prova, pego esse código arroz, né, que foi o código, esse hash que foi gerado da palavra arroz, da string arroz. Se você copiá-la e jogar no Google, ela vai aparecer arroz, como eu disse. Já foi feita essa mapeação. E como a maioria das pessoas utilizam as mesmas senhas em vários lugares diferentes, isso acaba sendo problema, né? Porque as pessoas elas vão querer ter uma senha assim fácil para poder lembrar e sempre vão utilizar. Então, se esse invasor conseguir descobrir essa senha sua, ele pode ir testando em diversos locais, e-mail, Facebook, enfim, N possibilidades, que vai ser um problema em tanto. Imagine sua empresa ser responsável por isso. Claro que não vai querer, né? Seu site ser responsável por isso. Isso é muito difícil, muito problemático de ser resolvido se utilizar isso aqui, né? Então, a maneira ideal é utilizar um salt, que é um complemento, né, que ali gera valores randômicos, que injeta, concatena junto com a senha do usuário em valores randômicos, nunca utilizados. Então, esse seria um dos meios. Tem outras funções, né, de hash, para gerar hash muito mais eficaz que a MD5, mas como essa é muito conhecida, eu decidi aqui explorar um pouco das suas fraquezas, e é isso. E aqui, seguindo adiante, como prevenir? Bom, segundo a OASP, né, algumas dicas. Não armazenar dados confidenciais desnecessariamente.
descarte o mais rápido possível. Dados que não são retidos não podem ser roubados. Então, você não vai querer ficar salvando informações do usuário, sendo que não precisa, né? Você só vai ter que salvar o que realmente é necessário para o seu sistema funcionar. Você não vai poder salvar todo o histórico, todas as informações que o cliente digitou ali, que o usuário, perdão, digitou ali e fica armazenado. Vai lá, o invasor consegue essas informações. Isso acaba sendo um prejuízo. Então, isso acaba sendo um prejuízo bastante desagradável, né? Então, é sempre bom só reter os importantes, né? E os que ficam, que tem que ser armazenados, os obrigatórios, né? Criptográficos de formas muito de preferência com protocolos e padrões atuais, nunca com os desatualizados, que nem essa função MD5, que ela já é um pouquinho antiga já. Então nunca use métodos desatualizados para criptografar seus dados. Isso é muito importante. Desative o cachê para as respostas que contêm os dados confidenciais. Como o invasor também consegue acessar os cachês, né, usando a autenticação, conseguindo acesso à sua autenticação. Eles conseguem copiar a sua autenticação e usar lá deles. Isso inclusive estava acontecendo muito. Eu não sei como é que está agora, mas uns meses atrás estava acontecendo muito no YouTube, que muitos canais foram hackeados. Eu não sei se alguns de vocês estão por dentro, mas eu conheci, se não me engano, uns 3 que eu seguia, eu era inscrito, foram hackeados dessa forma. A pessoa conseguia autenticar ali, passar pela segurança do Google, fazer aquela verificação de 2 etapas e trocar o acesso do dono do canal. Então, você vê que até grandes empresas têm dificuldade com isso. Então é muito importante, no momento que você for fazer uma aplicação, um projeto, pense muito bem nessa questão de segurança de seus dados, né, dos dados dos usuários, para que não ocorra um problema desse, né? Então é isso. Até a próxima. Fica com o próximo aí. Olá pessoal, meu nome é Michel Alves. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre os ataques junto ao XML, né? São os ataques. A gente faz uma plataforma web e a gente pode sofrer alguns tipos de ataques diretamente no XML. E eu vou explicar para vocês o que é o XML, sobre esses ataques, né? O XML é internal Entity XXZ, e ao longo do trabalho nós vamos mostrar exemplos na prática, né? No código, como fazer as tratativas para que esses ataques não ocorram junto ao XML. Próximo slide. Bom, o que é XML? Por trás do design dos textos do site sempre há uma linguagem própria, e uma delas é o XML. Essa sigla significa Extensible Markup Language. Bom, o XML ele é uma linguagem de marcação, né, que é um conjunto de códigos que podem ser aplicados na leitura de dados ou textos feitos por computadores ou pessoas. A linguagem XML ela fornece uma plataforma para definir elementos de marcação e gerar uma linguagem personalizada. O XML ele geralmente é encontrado na fonte dos documentos. Por exemplo, o documento PDF, a marcação desse documento é toda feita em XML. O XML é parecido com HTML, mas como a gente vai explicar a diferença ao longo do trabalho. A estrutura do XML é prolog e body. No arquivo XML, ele é dividido em 2 partes, prolog e o body. A parte do prolog consiste em metadados administrativos, como as declarações de XML, instrução de processamento opcional e declaração do tipo de documento e comentários. A parte do body é composta por 2 partes, estrutural e o conteúdo, que é presente nos textos simples. O design do XML tem um foco na simplicidade, generalidade e usabilidade, sendo, portanto, usado para diversos serviços na web, tanto que há sistemas voltados para auxiliar mesmo na definição da linguagem baseada em XML. Próximo slide. Bom, ataque XXZ, introdução.
O ataque XXE é um tipo específico de Server-Side Request Forest, SSRE. E acontece quando uma request utilizando XML é tratada de forma insegura. Geralmente, alguns sites eles têm um grande processamento de dados na parte de input de documentos. E esses documentos eles têm um código-fonte em XML. Geralmente, alguns hackers eles colocam alguns comandos XML para que o documento que vai ser exposto, vai ser imputado no site, ele venha com algum tipo de trava ou algum tipo de ataque junto ao código XML. Isso pode interferir, né? Ele pode ter acesso aos dados dessas plataformas web e ele pode acabar quebrando também o banco, né? Tendo acesso ao banco de dados e causando um possível ataque ao banco. Assim, ele possibilita a queda dos serviços, né? O acesso direto dos arquivos às informações do servidor, entre outros impactos. Isso acontece quando a informação recebida pelo servidor, contendo a referência a uma entidade externa, é processada de forma insegura. Uma das formas mais comuns de exploração é o caso de campo de upload de arquivo, como eu já disse, né? Em que o arquivo importado ele tem efeito direto na aplicação. Então, é importante ressaltar que os arquivos com outras extensões, como Docs, PPTX e PDF, entre outros, também possuem dados em XML. Como eu disse, em sua construção, o ataque não se limita apenas à passagem simples de dados em XML, nas requests, por exemplo, ou apenas arquivos de extensão XML. Então, como eu disse, alguns sites eles possibilitam que você consiga fazer o upload de arquivos direto do seu computador. E alguns desses documentos, no caso, na maioria deles, né, como eu citei, o PDF, o PPTX, eles utilizam a linguagem de marcação XML. E é possível imputar alguns comandos que danifiquem, né, o banco de dados desses sites e consiga destravar algumas informações importantes, né, de usuários do site, por exemplo, e acaba até danificando o banco. Um ataque sendo malicioso, o ataque ele pode tanto extrair as informações desse banco quanto também danificá-lo. Bom, característica dos arquivos XML é permitir que o desenvolvedor referencie dados armazenados local ou remotamente a um dado endereço, né? Ou seja, o upload de arquivos, como eu disse, TXT, PDF, possui suas marcações XML e podem imputar um código malicioso. O modo mais seguro de prevenir o ataque na XXE é desabilitando o seu uso completamente. Quando não é possível desabilitar o recurso, entidades externas e declarações de tipo de documentos externos devem ser desativadas de maneira específica para cada aplicação. Próximo slide. Bom, as tratativas. Os códigos em PHP, né? Habilitar a tratativa libxml disable entity loader. Então, algumas linguagens possibilitam algumas tags ou algumas tratativas para que ela consiga fazer essa varredura no XML e não trate o XML como código principal para aquele armazenamento específico. Então, ela vai ter uma tratativa, ela vai fazer uma varredura no XML, né? E algumas delas elas não utilizam mais esse código XML. Já tem plataformas que elas conseguem salvar o arquivo, mas que mesmo com comandos maliciosos no XML, esse arquivo ele não vai ser feito upload, né, na devida plataforma. As aplicações de Java que utilizam bibliotecas XML costumam ser vulneráveis por possibilitarem de forma padrão o uso de entidades externas, é necessário desativá-las. Então, a linguagem Java, apesar de ser uma gigante, né, no mercado, ela tem as suas limitações, tanto quanto o arquivo XML, mesmo nas aplicações Java Web. Mas isso já foi tratado com algumas bibliotecas, né? A gente não vai entrar muito a fundo nas bibliotecas, mas esse tratamento já é feito. Bom, em C/C++, para bibliotecas libxml2, as opções XML parse non e XML parse dtload não devem ser definidas. Essas bibliotecas no qual a gente citou, quando elas são definidas, elas possibilitam possível ataque através do XML, né? Então, o programador que utiliza a linguagem C++, né, e a linguagem C, ele tem que desabilitar essas bibliotecas para que ele tenha uma segurança maior. Próximo slide. Bom, aqui é um exemplo, né, de ataque XXE no código de PHP. Como vocês podem ver, isso é imputado no XML, e aí ele vai ter acesso ao sistema arquivos, como password, por exemplo. Então, vocês podem ver a marcação. E isso é o que acontece. Ele consegue imputar esses comandos e aí ele vai ter acesso a uma série de informações da máquina de outros usuários dessas plataformas, né, no qual ele esteja atacando. Por exemplo, um site onde você cria a sua senha
e cria o seu login. Dependendo se esse site não tiver essas tratativas, você pode perder os seus dados para algum hacker, né? Apenas utilizando esse ataque pelo XML. Ele vai ter acesso à máquina, porque o XML ele aponta para o endereço onde está sendo salva essas informações. Então, com alguns comandos específicos, como esse aí que vocês estão vendo em código PHP, no caso, o William vai explicar melhor como esse ataque acontece. Eu apenas estou fazendo uma introdução sobre esse tema para vocês entenderem o que significa esse tipo de ataque. Então, dependendo das tratativas, se elas não forem feitas num site específico, você pode perder suas informações, seu login, a sua senha, e também ter as informações da sua máquina exposta, como IP, enfim. Então, assim, é algo muito sério. E essas tratativas elas precisam ser feitas, pois um site ele pode estar bem feito, ele pode ter portabilidade para várias plataformas, mas a segurança dos dados é o ponto principal. Então, pode passar. Bom, conclusão. A vulnerabilidade apresentada é simples, mas seu risco é muito alto. Um site vulnerável pode ser invadido, causando vazamento de informações do banco e problemas no mesmo. Então, como eu disse, essas tratativas elas precisam ser feitas. Um desenvolvedor, principalmente full stack, ele tem que ter noção dos possíveis ataques, tanto no XML quanto do injection de tags, né, como os outros integrantes do grupo explicaram. Então, essas tratativas elas precisam ser feitas, e como a gente apresentou algumas bibliotecas, e o William vai deixar isso bem claro agora, ele vai explicar um código, e na prática, como esses ataques acontecem, como você pode fazer as tratativas para que você evite esse tipo de ataque malicioso nas suas plataformas. Então, assim, são vulnerabilidades simples que alguns desenvolvedores, até experientes, eles não têm em mente que isso pode acarretar um possível problema, pois um hacker pode ter essas informações sigilosas ou então quebrar um banco por completo, um banco de uma aplicação, com apenas ataque ao XML e na parte de injection também nos inputs. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado como desenvolvedores para que a gente tenha essas boas práticas de fazer, né, essas tratativas de possíveis ataques. Então, agora o William ele vai explicar para vocês na prática um código em PHP, como fazer essa tratativa, como eles conseguem capturar as informações e como a gente pode evitar que isso aconteça. Pronto. Então, pessoal, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu vou dar continuidade aqui, a um exemplo na prática de como é feito. Esse aqui, neste exemplo, eu vou mostrar dois scripts para vocês aqui. Que um vai ser na parte do servidor, né? E o outro vai ser na parte do cliente. Simulando no qual ele irá receber um login e senha do usuário através de um pedido via XML. E o outro, ele vai simulando, né? E o outro, um ponto, vai ocorrer uma mudança. Vai ocorrer uma mudança nos dados do cliente para exemplificar como é feito esse ataque. Onde o hacker vai ter acesso aos dados do servidor do usuário, né? Obtendo informações sigilosas. Esse aqui é o primeiro exemplo. Esse aqui é da parte do usuário. Tem esse aqui são as tags onde mostra tudo. Esse aqui é do lado do servidor, onde vai requerer aqui a senha, o nome do usuário, a senha do usuário. Aí, aqui no primeiro exemplo, nós podemos observar que o PHP está em PHP. Ele é feito um carregamento pelo DOM, usando o Data Object Model, se eu não me engano, através do arquivo XML, que irá enviar para o usuário, disparar uma mensagem para o usuário, que ele iniciou a senha e o nome do usuário, que ele vai se encontrar nessa parte aqui, o nome do usuário, e essa senha aqui ela não pode ser exposta, né, na hora do usuário. Aqui no segundo exemplo, esse outro exemplo aqui, é o script que vai fazer o XML corresponder à senha do usuário e seu nome. Vai utilizar o comando curl, aqui, vai dar o start no seu URL, certo? Após esse start, ele vai enviar as requisições para o servidor. Definimos aqui, definimos o lugar
onde ele vai definimos onde vai estar no localhost, né? Como esse aqui nós estamos fazendo exemplo local, nós damos localhost / login. Usamos o método post para as requisições. Temos aqui embaixo o if else para validar se ocorreu algum erro durante esse processo de carregar os dados do usuário para o servidor, né? Cadastrando ele. Se não houve, vai responder para o cliente, né? Cliente e o nome do cliente. Aqui, após isso, vai ser o fechamento, vai fechar. Quando o cliente fala, dá esse exemplo aqui, ó, esse send PHP, quando ele é executado, vai ser executada essa mensagem aqui, ó, retornando que o usuário iniciou a sessão, certo? Aí, aqui, ó, aqui vamos iniciar o ataque. Como é que é feito esse ataque? Como o Michel tinha falado lá, ele vai aqui, ó, depois desse XML version 1.0, vai ter essa aqui, ó, ele vai abrir um doctype, certo? Onde vai ter um elemento, de qualquer tipo. Aí vamos utilizar entidades inserindo os arquivos nos sistemas exatamente na rota. O que significa essa rota? Essa rota, ela significa que a senha do banco de dados vai estar aqui, ó. Assim que ele executar este comando, ele vai passar essa senha Owen no lugar do nome do usuário. O que isso impacta? Quando ele executar esse comando, ele vai ter essa resposta aqui, ó. Essa resposta aqui, ó, mostra tudo o que tem na máquina do usuário e no servidor. Mostra o endereço de IP, mostra... Aí, a partir desses dados aqui, ó, o hacker vai ter as respostas, obter essas respostas, podendo derrubar o servidor, fazer um estrago, ou então propor uma recompensa que, dependendo da empresa, não vai conseguir pagar. Agora, um tratamento que a gente pode fazer, igual o Michel já tinha falado lá, é sobre esse XML disable. Tá vendo ele aqui, ó? Lá no primeiro exemplo, aqui, ó, ele estava falso, tá vendo? Ele recebe entidades externas. O que seriam essas entidades externas? Seria esse ataque hacker aqui, ó, que ele redireciona a página obtendo os dados. Esse aqui, ó, é o tratamento mais simples a ser feito. Só colocar true. Aí quando ele executar de novo esse send.php, ele vai ter isso aqui, ó, usuário. Aí só vai ter só a resposta do usuário iniciado com sucesso. Então, no mais, é só isso.